Oi, gente! Vamos para mais um vídeo aqui do canal Papos Sistêmicos. Esse canal tem o objetivo de trazer toda a filosofia do Bert Hellinger, né? Através dos estudos dos livros que eu fiz, que eu faço ainda, através dos seminários, de teorias, das formações que eu dou, do meu contato pessoal e online com os meus pacientes. Então é uma alegria imensa poder trazer para vocês exemplos e também a filosofia, a teoria disso tudo. Claro que esses exemplos que eu dou é sem nomes para a gente preservar a pessoa e ficar apenas com a experiência da situação que aquela pessoa viveu, né? Então, o assunto de hoje é triângulo amoroso. Esse assunto chama muito atenção, porque o triângulo amoroso a gente vê demais na sociedade, né? E as pessoas em geral, quando trata de triângulo amoroso, pensa em primeiro lugar na pessoa que é traída. A coitadinha, a bichinha, tadinha, se dedicou tanto naquela relação e foi traída, ou ele foi traído, né? Que a gente tem que falar em todos os âmbitos, né? Tem muitos homens também que são traídos, né? Então, coitadinho, tadinho, é um homem bom, um homem que mantinha a casa e a mulher fez isso com ele, né? Então, o que chama a atenção em primeiro lugar é sempre a vítima, a pessoa que a gente diz vítima, né? Que se chamaria ela de vítima. Mas a filosofia da constelação, o Bert Hellinger, ele não acredita que existe vítima. Por quê? Porque todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, sejam eles conscientes ou inconscientes. E na maioria das vezes a gente está agindo dentro dos relacionamentos humanos de forma, gente, totalmente inconsciente. E é isso que as pessoas não sabem. A constelação traz para ela a força desse inconsciente que atua dentro dos relacionamentos humanos. São os laços, os vínculos de amor cego e emaranhado que as pessoas estão com os seus pais e que vão para a vida, casam, e lá no casamento existe a traição. Mas no inconsciente dela estava lá uma promessa: mamãe, eu me vingo por você, já que você não quer se vingar do papai, né? Papai, eu serei igual a você, porque a mamãe não fez isso por você. Então, esses movimentos, os relacionamentos humanos, a gente pensa que só acontece de forma consciente aqui, na nossa consciência. Quando alguém diz assim, eu não te amo mais, aqui, ó, no verbal. Mas muitas vezes essas frases são ditas, e eu trago muito isso no meu curso de supervisão em constelação familiar online com bonecos, que as nossas frases elas são ditas muitas vezes no não verbal, naquilo que não é dito. E o sistema familiar fica suspenso e entra numa ordem de relacionamentos pelo que não é dito, apenas expresso através de um olhar, de um movimento, de um gesto, né? Que não deixa de ser uma comunicação. Só que a maioria das pessoas estão acostumadas à comunicação verbal, mas existe esses N fatores de comunicações que nos leva a ter uma ordem familiar que fazem os membros atuarem, né? Então, muitas vezes, quando uma filha se casa, né, com todo o seu objetivo de casar, de ter uma família, de construir um lar, de ter o sonho com aquele homem, de ter muitos filhos, netos e tudo mais, e que quando ela chega lá no casamento, há uma traição, dentro da força da constelação, essa pessoa, ela estava lá emaranhada com a mãe ou com o pai dela. E é isso que eu vou trazer para vocês, tá bom, gente? Fiz essa introdução para vocês terem uma noção de como as relações elas também acontecem no inconsciente e no não dito.
Então, primeiro eu vou trazer para vocês um modelo de um triângulo dramático, que é o triângulo, o salvador, o algoz e a vítima. A gente aqui vai usar o nome vítima, mesmo que o Bert Helling não acredite que existe vítima. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, conscientes ou inconscientemente. Mas eu vou trazer essa teoria para vocês poderem entender um pouco melhor. Então, dentro desse triângulo dramático, dentro do triângulo amoroso, o que seria o salvador? O salvador, em geral, é a amante. Você pode ver que a amante, gente, ela tem uma força vital, inclusive. Uma força de dizer, eu quero, fica comigo aqui, ao meu lado. Você me dá isso. Então, a amante, ela tá com a força de viver, inclusive. Por isso que a amante tem a força do sexo também. Então, ela tá dentro de uma força de ela se sente superior. Foi o próprio eu dela, o ego dela, a alma dela, que é empoderada e trouxe essa força para ela. Então, ela traz a força. Eu quero aquele homem. Ele vai vir para cá. Ou o homem diz, eu quero aquela mulher. Ela vai vir para cá. Então, o salvador é o amante ou a amante, né? O algoz é sempre o perseguidor, aquele que faz um assédio moral. Vamos dizer que é o traidor, vamos dizer o nome, né? Porque o traidor, ele vai articular para que ele diminua um pouco a esposa, para que ele diga que, você não precisa ir para a festa do meu trabalho, né? E lá no trabalho ele até disse que ela tá doente. Então é aquela pessoa que a manipula para poder manter um controle da situação. E a vítima, que seria a pessoa que é traída, ela sempre justifica que tudo que acontece com ela é responsabilidade do outro. E ela não está aonde? Na ativa na vida. Ela está no movimento de morte. Infelizmente, no movimento de morte. Parece soar estranho, né? A amante no movimento de vida, e a vítima no movimento de morte. Mas é isso mesmo, gente. Então, dentro da visão da constelação, a amante, provavelmente, né? Isso eu tenho como exemplos em consultório. A amante, ela olha para o sistema e ela vê a mãe dela, vamos dar o exemplo assim, sendo traída pelo pai. E ela vê que a mãe não consegue reagir a essas traições. E ela olha e diz, mamãe, já que você não consegue reagir ao papai, eu me vingo dos homens. Então, esse é a frase que a amante escreve na alma dela. Criança, muitas vezes, gente, criança. Porque ela foi lá na cena e olhou e viu a mãe triste, e viu o pai chegando atrasado, e viu a mãe mostrando, às vezes, a blusa com batom, e várias outras cenas que foram criadas dentro desse sistema. Então, a amante, ela guarda a vingança da própria mãe ou do próprio pai, né? Eu tenho casos de filhas que viram o pai traindo e disse, né? Dentro da alma, né? Disse, olha, mamãe, não se preocupa, já que você não reage às traições do papai, eu me vingo. Ouviu a mãe traindo e disse, papai, não se preocupa, já que você não consegue reagir às traições da mamãe, eu me vingo pelo senhor, né? Inclusive, eu tenho um exemplo para dar para vocês. Eu tenho uma cliente que ela lembra, né? Eu fiz várias constelações com ela até a gente chegar no processo de cura. E ela disse que o pai dela era alcoólatra, ele saiu desse movimento e ele chegava em casa alcoolizado, deitava no sofá e ela ficava lá com ele, porque ele é um homem do coração bom, ele apenas estava dentro do movimento de dor do vício. E ela ficava sentada com ele. E quando ele adormecia, ela via os namorados da mãe dela pular o muro do quintal
e ir para o quarto deles ter relações. E ela fazia de tudo para que o pai não acordasse, não visse aquela cena. E dava tempo. Era uma tensão muito grande, então dava tempo. E essa pessoa, essa minha paciente, ela cresceu com esse movimento de dizer que iria se vingar da mãe por trair tanto o pai. E ela cresceu e se tornou amante. Então, a amante, ela em geral, ela vai querer vingar alguma coisa dentro do sistema, algum movimento que houve de traição. Já o algoz, que é o traidor, ele é, em geral, ele se espelhou em alguém que traía. Ele pode ter se espelhado no pai, ele pode ter se espelhado na mãe, né? Ele trouxe o movimento de algo que ele se juntou a esse movimento e está ganhando algo. Porque as relações têm trocas, dar e receber. Então, esse algo que ele ganha, ele vai com a força de dizer, eu faço igual. Ou ele foi por esse movimento, ou ele foi pelo movimento de precisar ter excluído alguém. Então, por exemplo, né? Vamos dizer que um casal casou e teve esse filho e o marido traiu, era muito mulherengo e a mãe não deixou mais esse menino ver o pai. Então, quando a mãe não deixa esse filho ver o pai, a alma dele quer honrar a vida que recebeu desse homem, independente se esse homem, como marido, ele não foi bom, mas ele deu a vida a esse filho. Então, o que é que a alma desse filho faz? Vai lá no pai e copia um comportamento do pai. E isso tudo é inconsciente. Quando ele copia, ele diz assim, eu vou copiar o que é mais forte no meu pai. O que é? Ser um homem que trai. Isso tanto pode acontecer no caso de uma separação, como pode acontecer no caso de um casal que vive dentro de casa, traindo o tempo todo o homem, e a mãe destitui esse homem dentro de casa. E o filho precisa excluir o próprio pai para poder honrar essa mãe, de vê-la sofrendo tanto. E automaticamente a alma dele também vai fazer esse mesmo movimento. De dizer, né, papai, já que na frente da mamãe eu não posso dizer que eu te amo, porque você dá muito sofrimento para ela e eu tenho que ficar com ela, eu copio o teu comportamento. E assim eu posso, em segredo, te honrar. E o que é que ele copia? Traições. Então, em geral, o homem ou a mulher que trai, ele tem esses dois ou até outros comportamentos, né? Porque o ser humano ele tem vários comportamentos, vai depender do que viveu dentro do sistema familiar. E a vítima, gente, a pessoa que é traída, ela em geral, ela olhou também para alguém que é traído e ela teve dor demais, pena demais. E ela falou, ao invés dela ir com empoderamento e dizer, olha, é de vocês, eu sinto muito, né? Ao invés dela ir com esse movimento, o que é que a vítima fez? Mamãe, eu me alio a você. Eu me torno igual a você, para você não ficar sozinha nesse sofrimento de ser traída. Ou então, papai, eu me alio a você, né? Então, a pessoa que é traída, ela olha e vê a mãe na solidão ou o pai na solidão e diz, eu vou ficar igual você, para você não se sentir só nessa dor. E uma parte dela, 50% dela, vai querer ir para a vida, dizer, eu vou casar. Eu quero realizar um casamento, eu quero ter filhos. Isso é 50% dela, é a força dela vital, do coração pulsando que diz eu vou. E ela consegue casar. Só que os outros 50%, ela tinha lá, na promessa da ancestralidade dela, que no caso é a mãe e o pai. E ela diz, né, eu fico igual a você, mamãe, na solidão. Então, ela fica dentro desse movimento, quando ela descobre a traição, ela vai tomar dois caminhos. Ou ela se separa para dizer, eu vou fazer igual a minha mãe, vou me separar, porque homens não prestam.
fica dentro de um casamento para dizer, eu fico aqui, mas fico só, sem ele. Então a vítima, no final das contas, a vítima, ela precisa desse movimento de se sentir traída. Olha que coisa, gente. Para que ela possa se sentir aliada à mãe ou ao pai dela. E todos dentro desse triângulo, eles estão sistemicamente emaranhados. Sistemicamente com a força de se vingar do que foi lá atrás. E isso é um movimento que às vezes sustenta um casamento. Porque se a vítima, a pessoa que é traída, ela está no movimento de morte, de querer se isolar, de tristeza, de solidão para ficar igual à mãe, ela perde também a força da energia vital do sexo. E inconsciente ela libera o marido ou a esposa, vai lá, faz sexo com ela, mas volta. Então eu tenho experiência em consultório de casais que estão há anos. A mulher casada, aquela foto de Natal mesmo, sabe, gente? Marido, mulher, filhos, papagaio, cachorro, gatinho. E ele lá se sustentando com a amante. Então esse triângulo é um triângulo que ele tem uma força energética, um puxando o outro. Para que possa ser cumprido as dores e o amor emaranhado e cego sistêmico de cada um. Não estou falando que é algo que é saudável, que tudo bem viver numa relação de triângulo amoroso. Mas em muitos casos se faz necessário até que alguém tome uma consciência de fluido de vida. Porque muitos filhos se emaranham tentando separar o pai da mãe, a mãe do pai, porque vê que o pai tem um amante. E o coração da mãe, a alma da mãe está completamente dedicada a esse homem com uma amante. Então, tentar separar é um movimento que causaria imensa dor a essa pessoa, que ela decidiu por ela, eu fico com você, mesmo sabendo que você tem amante. Porque toda mulher sabe quando o homem tem amante. E todo homem também, tá, gente? Mesmo que os homens descubram um pouquinho mais tarde, mas eles sabem. Todo homem sabe quando a mulher também tem amante, né? Então, esse movimento do triângulo amoroso é um movimento extremamente de amor cego e emaranhado. E que só consegue ir mais quando um desses três decide, para mim chega. Para mim é o limite. E qual é a cura? A cura não é só aqui no triângulo, amante, esposo e esposa. Não é só esse movimento. A cura é devolver para a mamãe a vingança, devolver para o papai o modelo de trair, ou devolver para a mãe a própria solidão. É lá onde você primeiro adquiriu essa frase, essa cena que está dentro de você pulsando como uma cena de vida, de amor cego e emaranhado. Então a cura é quando você deseja do teu coração devolver para onde começou tudo, lá no pai ou na mãe. Então, dentro desse pensamento, o triângulo amoroso não existe vítima. Não existe, ele me traiu, ela me traiu. Houve, de forma sistêmica, um movimento que levasse cada um a ter um papel dentro daquilo. E é claro, gente, que isso também, né, toda a ação humana leva também a uma reação. É lógico que a pessoa que trai, a amante,
ou a própria vítima, a pessoa que é traída, elas vão ter reações de tudo aquilo que estão vivendo. Então, a pessoa que trai, ela vai ter um movimento de se sentir, né, devendo algo para a esposa ou para o esposo. Então, quando chega um movimento dentro das constelações de um consultório de triângulo amoroso, em geral, eu boto os 3. Eu faço isso com os bonequinhos que eu tenho. Eu acho que eu já apresentei isso aqui para vocês em outros vídeos aí do meu canal. Eu trabalho com esses bonequinhos aqui, ó. Então, em geral, eu coloco os 3. Ela, a amante e o marido. Ou ele, a esposa e o amante. Para quê? Para que haja um diálogo através dos bonequinhos. O diálogo daquilo que não acontece na vida real. Então, quando a cena chega aqui na constelação, há um movimento de cura lá no momento presente, onde tudo isso está acontecendo. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre triângulos amorosos. Fica aí, curtam, comentem, cliquem no sininho para toda vez que eu postar um vídeo vocês receberem. Divulguem meu canal, ele está em expansão. Estou comprometida a gravar muitos vídeos e trazer para vocês muitos temas aqui. E agradeço demais a quem tem assistido, tem comentado aí. Eu sempre estou disponível aí para responder. Um grande abraço e até breve.